Boa noite. Hoje, dia 24 de janeiro de 2023. João Negromante aqui do Portal Sechá. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Hoje uma live especial com o deputado Leonel Hadi, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu reiniciei essa live aqui porque o deputado não estava conseguindo entrar. Vamos ver se agora a gente consegue. Boa noite a todos novamente, muito obrigado pela paciência. Boa noite aí, Maria Delgado Fagundes, nossa colunista. Hoje a coluna dela foi para o ar, quem não leu, leia, que está bem legal. Ela fala sobre judicialização, né, para as pessoas, os pacientes aí terem acesso aos produtos derivados da cannabis. Vamos ver se eu consigo agora aqui. Convite para ele. Vamos ver aqui. Boa noite, Raquelzinha. Tudo bem? Vamos ver se agora aqui a gente consegue que o deputado participe. Qualquer coisa, deputado, pode me mandar a solicitação também, se você souber aí, que eu aceito de cá. Não tem problema. O deputado está com alguma dificuldade. Vou mandar uma mensagem aqui rápida. Perguntaram aqui o nome da colunista, ela chama Maria José Delgado. O veículo é o nosso próprio Sechá aqui mesmo, está em todas as nossas redes. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo, acho que agora vai, hein? Me mandou aqui. Opa! Tranquilo? Agora foi. Perfeito. Agora viemos. Boa noite, deputado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma honra estar contigo nesse canal tão importante. E obrigado pelo convite. Imagina, a honra toda minha. Deputado, como de praxe, vou fazer uma breve apresentação sua aqui, é rápido, tá? Para a gente começar aí uma rodada de perguntas e respostas, que o tema é pertinente, é relevante, e a gente sabe muito bem aí da importância dessa pauta. Então, Leonel Hadi, para quem não conhece, é formado em Direito, História e graduando em Ciências Econômicas. Possui mestrado em Direitos Humanos e pós-graduação em Direito Penal, Processual Penal, Direito Público e História Contemporânea. Recentemente, Hadi, que é policial civil de profissão, né, Hadi, foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. E enquanto vereador da cidade de Porto Alegre, o líder da bancada do PT na Câmara instituiu seu mandato pautado em causas sociais como defesa de políticas para mulheres, servidores públicos, população LGBTQI+, e população negra, meio ambiente, antifascismo, inclusive vi seus vídeos, deputado, achei interessante no YouTube, direitos humanos, combate às redes de ódio, cultura, saúde, direitos dos animais e, além, claro, de sua atuação no desenvolvimento de uma política baseada em pesquisas e acessibilidade dos produtos à base de cannabis no município de Porto Alegre. Deputado, acho que deu uma travada. Você está me ouvindo, deputado? Está comigo ainda? Deu uma travadinha aqui, deixa eu aceitá-lo de novo. Vamos entender aqui o que está pegando. Voltou? Agora voltei. Eu estava escutando fora e voltei agora. Não sei porque caí. Você escutou o que eu estava falando? Ouvi. Perfeito. Então, eu parei na parte que você, além de todos esses projetos de lei, essas pautas, né, que o deputado contempla, ele é o criador do projeto de lei 186/19, que é baseado em pesquisas e acessibilidade dos produtos à base de cannabis no município de Porto Alegre, correto, deputado? Isso aí. Então, deputado, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer
por você ter disponibilizado aí um tempinho na sua agenda, que eu sei que é corrida, para poder nos atender e para tratar de um tema tão importante. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco para o pessoal que está aqui nos acompanhando agora ao vivo, de onde surgiu essa ideia de se criar um projeto de lei sobre o uso medicinal da cannabis e o que esse projeto prevê. Bom, na verdade, eu teria que voltar um pouquinho para a minha graduação no Direito, né? Quando eu me graduei no Direito, o meu TCC da graduação tratou sobre a lei de drogas, né? A 11343. E qual o efeito dela prático, né? Da seletividade penal, todos esses aspectos. Como a lei de drogas ela impactou no encarceramento, na seletividade penal. É que a gente sabe que existe um escopo, que existe uma lógica, né, da guerra às drogas, que é importada dos Estados Unidos, que tem a ver com racismo, tem a ver com, né, com toda essa lógica da seletividade, do racismo estrutural. Bom, esse foi o primeiro movimento. Depois do meu mestrado, eu fiz, mais uma vez, abordei a Lei 11343, aí articulando a lógica de encarceramento e homicídios, a vinculação, né, digamos, a motivação dos homicídios, a motivação do encarceramento, né, qual teria sido o crime que foi cometido pelo preso, vinculando a Lei 11343 e a lógica do direito da antidiscriminação, né, se a Lei 11343 ela tinha um viés discriminatório ou não, mesmo que fosse por via indireta, né? E então, quer dizer, sempre foi essa lógica da lei de drogas, essa lógica do debate do antiproibicionismo, né? Sempre foi algo que permeou assim, a minha trajetória acadêmica. E na polícia, atuava, antes de assumir como vereador, eu atuava na divisão de homicídios de Porto Alegre, a primeira delegacia de homicídios, investigando homicídios, enfim, que via de regra eram de jovens negros da periferia e a disputa do tráfico de drogas em relação a isso. Então, nesse sentido, né, essa sempre foi uma pauta que eu me vinculei, assim, como debate, como militância. E quando assumi, então, venci a eleição para vereador em 2020 e assumi o cargo de vereador em 2021, antes de assumir, e como eu já fazia esse debate, eu já procurei algumas associações canábicas e militantes que faziam uso da cannabis terapêutica, familiares, né? Que, se não a pessoa, pelo menos ela... Que é o caso da Liane, por exemplo, que é muito famosa, né, no Brasil inteiro, e da Carol. E a partir disso, né, de debates e conversas com alguns assessores que vinham das políticas públicas da Universidade Federal, né, do curso de políticas públicas, mestrado, doutorado, que a gente chama para compor o gabinete na lógica de ter ali, né, o pessoal das políticas públicas, o pessoal do direito, o pessoal, né, ter uma equipe qualificada, claro, líderes comunitários, enfim, mas fazer um gabinete que realmente seja técnico e político simultaneamente, né. Vieram 3 modelagens de projeto. Um era o Farmácia Viva, e dentro da pauta da cannabis, porque eu falei, olha, eu quero apresentar projetos na pauta da cannabis, no limite, claro, do município, né, na competência que o município tem de pensar políticas públicas, tem as suas limitações, competências que não adianta tu, né, por exemplo, regulamentar e legalizar o comércio não vai acontecer porque isso é federal, mas no município a gente tinha possibilidades de fazer. E, claro, fizemos pesquisas de outros projetos que estavam tramitando em níveis estaduais, né? E, a partir disso, a gente, então, apresentou o projeto Farmácia Viva, o projeto da pesquisa, incentivo à pesquisa da cannabis medicinal, e o terceiro era a distribuição via SUS dos remédios à base da cannabis. 2 foram aprovados, né? O Farmácia Viva foi aprovado, e o da incentivo à pesquisa também foi aprovado. E o terceiro, como a gente já estava no final de mandato, por ter sido eleito deputado estadual, nós optamos por transformar ele de projeto de lei para um projeto indicativo.
que ele não tem o peso, né, do projeto de lei em termos de obrigar a prefeitura, mas ele indica uma política pública a ser seguida pela prefeitura. Então ele é mais fácil de aprovar, né? Então, quer dizer, nós consideramos que aprovamos os 3 projetos. E qual é a lógica do projeto da Farmácia Viva em relação ao de pesquisa e distribuição do SUS, né? Esse tripé. O Farmácia Viva, qual é a lógica da Farmácia Viva? É ter os espaços da prefeitura, né? Deixa eu só... Aqui que estava me... A prefeitura, ela tem um horto aqui em Porto Alegre, né? A maioria das prefeituras tem, onde fazem plantios ali de hortifrutigranjeiros, de chás, ervas medicinais e tal. E a Farmácia Viva, ela pega esse espaço e ela cria uma modelagem de distribuição para os postos de saúde, para os CRAS, etc., né? Para os espaços que a prefeitura tem, tentando diminuir a utilização de medicação, digamos, processada para uma medicação mais orgânica, mais, né, de chás, ervas medicinais. E tem todo um treinamento em relação aos médicos. Na nossa compreensão, a Farmácia Viva, sendo organizada e tendo seu espaço regular, ela poderia servir, né, deve servir a partir... Claro, isso vai passar muito pela regulamentação do PL 399, né, em nível federal, mas ela permite, então, que a prefeitura possa, em convênios, aí voltando para outro projeto que nós aprovamos, que é o de pesquisa, a prefeitura, através de convênios com as universidades, possa usar o horto da sua Farmácia Viva para o plantio, para pesquisas e, com a regulamentação do PL 399, também a distribuição de remédios, né, à base da cannabis, a partir dessa política pública de não precisar importar os produtos à base de cannabis, né, os remédios à base de cannabis. Então, essa é a nossa lógica. E aí, o terceiro projeto, que é a distribuição pelo SUS, seria isso. Bom, é muito caro importar, como é que o Estado de forma ampliada, né, o município, vamos dizer, vai conseguir distribuir? Bom, através da sua Farmácia Viva, né, através de uma lógica das associações também, né, que vão determinar qual é de médicos prescritores, enfim. Então, tem toda uma modelagem que está baseada nesse tripé, que é muito baseado na lógica do autocultivo, ou de um cultivo mais local, né, que é o que a gente defende. Então, essa foi a sistemática e, por isso, nós propusemos esses projetos. E, claro, para avançar, que o Brasil também se transforme num polo, já que a gente teria um território muito apto ao plantio, que seja também um território de avanços científicos e de pesquisa na pauta da cannabis. Perfeito. Tá. Só para mim entender e contextualizar. Então, quer dizer que esse projeto é um projeto indicativo, como o deputado falou, ele não é um projeto de lei. Então, o projeto indicativo é o da distribuição do SUS. Farmácia Viva e o da pesquisa são projetos de lei já aprovados. De lei, tá. Então, esses já passaram pela sanção do prefeito da cidade, já estão aprovados, já estão valendo. O Farmácia Viva, ok, tá. E o que foi aprovado, que é o da pesquisa, está para ser sancionado agora nos próximos dias, embora tenha uma pressão da extrema-direita em cima do projeto, mas que a gente está buscando com que não se faça esse absurdo, né, que é vedar a pesquisa no município de Porto Alegre, né? Isso é um atraso. Eu ia te perguntar justamente isso agora. Quais foram as dificuldades que o deputado encontrou no momento ali de apresentar esses projetos, né, da cannabis aí para os colegas parlamentares? Normalmente, né, deputado, a gente sabe muito bem que quando se apresenta um novo projeto, os deputados, os vereadores, ou seja, quem for que esteja vendo esse projeto, ele pede vistas, né, desse projeto para poder entender do que se trata, para fazer talvez alterações nesse projeto. Você enfrentou essas dificuldades com os colegas aí, vereadores na época para aprovar esses projetos? Ou foi uma coisa tranquila, ocorreu tudo bem, não teve nenhuma alteração nesse projeto? Não, é interessante. Os vereadores da direita do Centro Democrático, né, que é aquela direita neoliberal, que enfim, tem a sua política que a gente não concorda, porque eu me considero uma pessoa de esquerda, etc. Então, a gente vai ter nossas divergências ideológicas. Essa direita do Centro Democrático, mesmo a conservadora, compreendeu a relevância do projeto, principalmente da pesquisa. Porque o Farmácia Viva ele é muito ampliado, então chás, ervas medicinais, bom, é meio consensual, né? É muito difícil tu votar contra um projeto desse.
Mas esse da pesquisa tinha esse aspecto de lidar com a maconha. Né? Mas aquela direita do centro democrático, ela compreendeu que é uma política importante o avanço das pesquisas, inclusive, né, a que as pessoas façam uso. Muitos ali dos vereadores e vereadoras tinham familiares que já faziam uso da cannabis terapêutica, da maconha terapêutica. Então, trouxeram, inclusive, relatos. O dia da votação do projeto da pesquisa é muito interessante, quem puder pesquisar no YouTube, tem relatos ali de dois vereadores da direita que são comoventes mesmo, falando sobre a mãe que tinha morrido e como é que ela teve qualidade de vida antes de morrer por causa do uso e tal. Então, nesse sentido, foi bem impactante, bem interessante assim, o debate. Mas existe um pequeno grupo da extrema-direita que acaba daí contaminando o debate, que começa a trazer uma lógica do quer que todo mundo fume maconha, quer favorecer o tráfico, quer... E aí isso começa a contaminar o ambiente, entende? Do tipo, o vereador que votar a favor disso está sendo a favor do tráfico. O vereador que está votando a favor dessa política está defendendo que todo mundo fume maconha, sabe? E aí contamina o debate da extrema-direita. Cria-se uma cortina de fumaça, né? Que às vezes chega como o deputado falou, contaminar outros parlamentares com esse tipo de oposição. Porque tu cria, tipo, ele vira uma espécie de refém da pauta, entendeu? Então, do tipo assim, o discurso se esse projeto for aprovado, nós estaremos legalizando a maconha em Porto Alegre. Uma fake news absurda, eles sabem que isso não é real, mas eles precisam mobilizar. E aí os jovens vão passar a fumar maconha. E aí o que eles fazem? Com esse discurso, eles emparedam os vereadores da centro-direita ou da direita democrática, do tipo, mas se eu votar a favor disso, daqui a pouco eu vou estar sendo taxado como o cara que legalizou a maconha, entende? Então, essa é a perversidade. Inclusive, uma vereadora que ganhou 3 milhões de reais do fundo partidário, 3 milhões de reais e meio do fundo partidário, para ser candidata ao Senado. Ela renuncia para o Mourão, apoiando o Mourão, aqui no Rio Grande do Sul, que daí ganha o Senado. Então, ela ganhou 3 milhões e meio para nada, né? Essa vereadora já tinha sido secretária de Desenvolvimento Social e disse, olha o absurdo que ela disse, que moradores que optaram por morar na rua não poderiam ter seus pertences, não poderiam ter mesa, cadeira, sei lá, era só mochila e pronto, porque estavam atrapalhando as praças e as pessoas que queriam passear com seus pets. Essa vereadora, ela foi agora, poucos dias atrás, para a televisão, para dizer justamente que em Porto Alegre existia um projeto de lei que visava legalizar a maconha, o uso adulto, ela nem chamou de uso recreativo, né? Usou o termo uso recreativo da maconha em Porto Alegre, que ela esperava que o prefeito não sancionasse, vetasse a lei, que é uma lei de pesquisa para uso medicinal, entendeu? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, deputado? O que fica, você contando essa história, me parece que essa vereadora ela nem leu o projeto. É o que me fica com a impressão. Ela leu, mas são pessoas que têm, para mim, são perversas, entende? Para mim é uma perversidade, porque tu sabe, porque foi falado, foi explicado, foi lido, entende? O projeto foi, os aspectos que estavam ali, né, que geravam alguma polêmica, foi tudo explicado, né? E aí a gente tem que passar por essa situação, vai num programa de televisão e bota o pânico na população, meu Deus, somos uma forma, sabe? É um debate raso, que, claro, se eu estivesse lá, eu não tenho nenhuma dúvida que ela teria sido patrolada, né? Não teria como sustentar o argumento, mas é muito fácil, né? Quando tu está falando sozinho, para tua turma ali, o que ficar, ficou. E tu já lançou aquela informação e ela botou na rede social dela. Então, são esses pontos, né, que são muito perversos. Embora, de fato, eu defenda, sim, a regulamentação e legalização da produção e comércio e restrito. Né? O restrito que eu quero dizer tanto do uso adulto, quanto do uso medicinal, quanto do uso em termos de alimentares, cosméticos, os derivados ali, né, das fibras, enfim, eu acredito honestamente, eu defendo que isso é uma política que inclusive vai mexer com a economia, como está mexendo com a economia do Canadá, dos Estados Unidos, da Suíça. Eu estou com essa pergunta pronta aqui, então segura um pouquinho que eu vou entrar nessa nuance também, deputado. Eu queria fazer uma pergunta que não está aqui no meu roteiro. Eu vi o Pedro Sabaciauskas
entrar na nossa live aqui. Não sei se o deputado conhece, o Pedro Sabacial, inclusive, meu querido, um grande abraço. Ele, além de nosso colunista aqui do portal, ele é presidente da Associação de Pacientes de Cannabis, Santa Cannabis, aí do Sul. E me surgiu uma ideia, na hora que ele entrou na live aqui, eu falei assim, pô, o Pedrão talvez perguntaria isso. E eu vou te questionar essa pergunta que me veio aqui, deputado. Esse projeto de incentivo à pesquisa, ele beneficia apenas instituições de ensino, como universidades, ou uma associação de pacientes, como a do nosso querido Pedro aqui, ela também pode fazer pesquisas de forma legal, digamos assim, em Porto Alegre, por exemplo, que essa lei já foi sancionada, como o deputado colocou. Essa lei ela tem um escopo por ser lidar com o poder público, e como a gente não tem a regulamentação do PL 399, especificamente nas universidades. Agora, com a regulamentação do PL 399, isso se amplia para as associações também. Tá? Mesmo as que estão em Porto Alegre? É em Porto Alegre. Daí, claro, URGS e PUC, que são as duas universidades que trabalham, né? Claro, fazem pesquisas muito ainda recuadas, porque, enfim, né, não querem sofrer retaliações e etc. Mas seria esses convênios público-público, né? Que prevê essa... claro, a PUC é uma universidade privada, mas ela tem, né, essa questão de ter uma vinculação social, enfim, da educação, né? Então, teriam essas vinculações de convênios entre instituições CNPJ de ensino. Né? Agora, a nossa ideia, isso Câmara Municipal de Porto Alegre, mas a nossa ideia é replicar esses mesmos projetos em nível estadual. Né? Claro, com as suas adaptações e ampliar. Eu gostaria, inclusive, de ser tensionado e de ser provocado, né, pelas associações, enfim, para nós pensarmos demais projetos para apresentarmos na Assembleia Legislativa. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades, entende, para levar essa pauta adiante e gerar esse debate de forma ampliada, até mesmo repercutindo em nível nacional, no Congresso Nacional. Então, assim, a gente vai continuar, vamos apresentar algumas réplicas, né, de projetos adaptados para o Estado, mas a gente quer avançar naquilo que for necessário, inclusive em relação à possibilidade de emendas parlamentares, né, emendas impositivas que a gente tem aqui na Assembleia, para o fomento, né, da distribuição da regular, né, de remédios à base da maconha, da cannabis. Tá? Esse é o ponto. Então, assim, nossos canais estão abertos justamente para que sejamos um vetor dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para fazer esse debate e tensionar em nível nacional também essa pauta. Que é muito importante. Então, fica aí o recado, se o Pedro ainda estiver nos acompanhando aí, está aí o deputado se colocando à disposição para que as associações de pacientes e outros órgãos aí relacionados aos usos medicinais e industriais da cannabis o procure para poder levar essa pauta adiante aí no Congresso Federal, quem sabe, né, deputado? Tomara, vamos torcer. São pequenos passos, né, que a gente dá, mas que fazem bastante diferença aí para famílias, para pacientes que necessitam desse tipo de terapia, não só no estado do Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Não, e eu sempre falo um aspecto, eu como policial, e eu sempre tenho muita tranquilidade para falar dessa pauta, porque algumas pessoas até do campo da esquerda têm receio e até às vezes me fazem alertas, assim, do tipo, olha, não vai tão para frente, né? Quem sabe essa pauta fica um pouco mais... Pessoas assim que me respeitam e que eu tenho consideração porque pensam a política de uma forma mais ampliada e sabem que isso é uma pauta arriscada, né? É muito fácil tu colar uma fake news e daqui a pouco a carreira vai pro saco porque o cara virou a pessoa que quer que todo mundo fique loucão, drogado e tal. Mas eu tenho muita tranquilidade de lidar com essa pauta, em primeiro lugar, né? Porque eu nem bebo, né? Então, quer dizer, eu sempre falo, se a gente vai para um debate, começam com um papo muito moralista, eu digo, cara, eu boto meu toxicológico aqui na mesa agora, tu coloca o teu, depois desse resultado a gente faz um debate, então, moralista, assim, nesse patamar. Porque como eu nem bebo, eu tenho certeza que 90% das pessoas que vão estar debatendo bebem, no mínimo, álcool vai dar, o meu não vai dar, então quer dizer, eu não tenho nenhuma droga, tu tem uma droga já, então já estamos no 1-0 para ti. Então eu paro desse pressuposto, né? Tenho muita tranquilidade nesse sentido.
Então, quer dizer, não estou legislando em causa própria, tá? E nem incentivando nada nesse sentido. Segundo ponto, como policial, no meu entendimento, e é uma questão até da pauta econômica, hoje existe um monopólio do comércio da maconha na mão dos narcotraficantes, né? Das facções criminosas, enfim, do crime organizado, que vai comprar armas, vai, enfim. Né? Então, se nós perguntarmos para alguém, para um grupo específico que tem o monopólio de um produto, se nós queremos que esse produto vá para um campo de disputa entre vários empresários, vários produtores, vários, né, ou autocultivo, enfim, né, de uma cadeia de produção legalizada, mas que vai disputar com esse monopólio da ilegalidade. A pergunta é, o traficante, esse cara que detém esse monopólio, o produtor ilegal, ele vai querer fazer essa disputa ou ele vai querer permanecer como está, que ele maximiza o lucro dele? Porque hoje todo o lucro vai para as facções, vai para o crime organizado, não paga imposto. E se tu chegar e disser assim, não, quem sabe vai para a legalidade, vamos fazer essa disputa do melhor produto, não sei o quê. Cara, os narcotraficantes, os criminosos não se encontram. Isso é óbvio, é raciocínio lógico. É raciocínio lógico. Por isso que é uma pauta que me incomoda, porque é meio que subestimar a inteligência alheia, dizendo que quem defende a regulamentação e legalização da produção e comércio da maconha é a favor do traficante. É justamente o contrário, porque isso quebra o monopólio, enfraquece economicamente, e para mim esse é um fator essencial. É um fator que o Canadá já entendeu, é um fator que os Estados Unidos entendeu, é um fator que a Suíça, Portugal, a Alemanha vem avançando nisso. Nós temos aqui o Uruguai, nós temos a Argentina avançando, o Paraguai, quer dizer, uma onda global, né, uma onda verde, e que infelizmente o Brasil nitidamente demonstra que quer ficar na retaguarda, sendo que poderia estar lucrando. Eu chamo atenção aqui para o agronegócio, inclusive, para o pequeno agricultor. É uma fonte de renda para todos os sentidos. Não é só o uso adulto, né? Vamos chamar assim, o recreativo, né? O adulto. Não é só o uso adulto. É fibra, é alimento, é cosmético, é remédio. Tem uma série de situações, vários tipos, né? Espécies, enfim, o cânhamo. Enfim, isso tudo é uma cadeia econômica que poderia estar no momento de crise, pós-pandemia, por exemplo, vamos supor, né? Alimentando a indústria. Talvez rendesse mais do que, inclusive, a soja, né? O soja, enfim. Então, quer dizer, a gente tem um potencial, porque o Brasil teria um potencial de produção absurdo pelo tipo de território, temperatura, solo, e a gente está aqui remando um troço que o mundo desenvolvido, capitalista, esse que é engraçado, né? Porque eles, coisa de comunista, maconheiro, não sei o quê. Não, eu estou falando de países capitalistas, inclusive os países, entre aspas, comunistas, socialismo real, que matam pessoas lá, né? É outra lógica, inclusive. Então, quer dizer, eu estou trazendo aqui uma lógica liberal, capitalista, né? Tentando trazer essa lógica para cá, né? E aí tu vê umas pessoas que não têm a mínima noção e que não querem ganhar dinheiro, então, pelo jeito, ou estão ganhando muito dinheiro na ilegalidade, porque a gente sabe, né? Que caixa 2, é um dinheiro que vem por fora, né? É aquele juiz que recebe para não prender, é o policial que vai lá, fica ganhando um extra para não prender o traficante, que prende, depois pega aquela droga e repassa para não sei quem, que tem uma arma que ele aprende aqui e leva ali. Quer dizer, tem toda uma cadeia envolvida nisso e que as pessoas, né, são de boa fé, as pessoas que estão de boa fé, muitas vezes são enganadas num discurso de que estamos aqui defendendo a saúde pública. Né? A que custo isso é tão alto, né, que custa tanto em imposto, tanto em vidas, quantos policiais não são mortos, quantas pessoas na periferia que não são mortas, né, de forma desnecessária, que a gente poderia hoje, né, ter aí nossos pubs, uns espaços ali para as pessoas lucrarem, inclusive com petrechos, né, com sei lá, tem uma cadeia, né, envolvida paralelo a isso, que a gente está perdendo tempo. Para mim é só isso, é só perda de tempo e vidas. E eu vou além, deputado, eu quero complementar o que o deputado falou aqui, porque é o seguinte, quando estamos falando de fibras, de produtos alimentícios, de cosméticos, entre outros, estamos falando de cânhamo. O cânhamo, para quem não sabe, ele é uma espécie de cannabis com baixo teor de THC, que é o psicotrópico da planta, que é o princípio ativo dela, que é dar o famoso barato aí, que as pessoas ficam doidonas, é por causa do composto THC. Mas o cânhamo, por exemplo, ele é rico em CBD, que é o canabidiol, que já é, inclusive, autorizado no nosso país. Então, assim,
para reforçar a fala do deputado, o Brasil poderia se beneficiar e muito, dadas as condições climáticas, as condições de região, a quantidade de pessoas que temos aqui. O agronegócio poderia se beneficiar muito disso, porque além dele fazer roupa, já vi até aqui nas minhas pesquisas, bateria para carro, combustível, faz também o cânhamo, ele é um regenerador de solo degradado pela mineração, ele é CO2 positivo, ele devolve menos gás carbônico para o ambiente do que ele pega para ele. Então, assim, faz casas, tijolos, REMP-CRET, que as pessoas chamam aqui, né, no Brasil, e o Brasil parece que ainda fica misturando as coisas, sabe? Não, isso aí é para fumar maconha, um bando de maconheiro, e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, Exato. o que o deputado está falando aqui é muito pertinente, muito importante, porque as pessoas, às vezes, têm interesses econômicos, né, deputado, por trás desses preconceitos, dessas proibições aí. Com certeza, assim, posso falar com bastante firmeza que essas pessoas têm algum envolvimento com esse tipo de mercado e estão lucrando com isso. Por isso há tanto preconceito. Eu tinha uma pergunta aqui que era justamente essa. Por que, né, tanto preconceito? Porque ainda existe, apesar dos vários estudos, das várias pesquisas, das universidades comprando essa briga, das pessoas entrando e falando o que realmente ainda existe tanto preconceito. Será por quê, né, deputado? A gente vem de uma sociedade preconceituosa, né? Historicamente, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Se não o último, penúltimo, mas enfim, no apagar das luzes, né, nós abolimos a escravidão. Nós fomos um dos últimos países aí a ter o voto feminino, né? E é um dos últimos países a reconhecer o casamento, assim, dos países ocidentais, né, mais em desenvolvimento, enfim, é um dos últimos também a reconhecer o casamento homossexual, os direitos, né, enfim. Então, quer dizer, o Brasil é um país historicamente retrógrado, um país historicamente preconceituoso, estruturalmente preconceituoso, e tem uma pauta religiosa, moral, que permeia muito a política, É um país que se propõe a ser liberal no discurso, né? A nossa, majoritariamente, né, se a gente for pegar a sociedade em termos discursivos, são liberais na economia e conservadores nos costumes, né? Que eu acho uma bizarrice isso. Assim, eu acho uma coisa completamente bizarra esse conceito, mas se pautam mais ou menos por aí, né? Aí querem ser conservadores, só que sobre a vida dos outros, porque a sua própria vida não é conservadora, né? A gente vai observar boa parte das pessoas que fazem um discurso conservador, que querem se colocar sobre a vida dos outros, não tem os pés de barro, não poderiam ter essa posição. Tá? Isso é uma coisa que incomoda pra caramba, porque eles querem o Estado mínimo, né? O discurso todo é Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, o Estado não tem que se envolver na economia, não tem que fazer distribuição de renda, o Estado tem que ser só um gestor do mercado, ele tem que ser um impulsionador e tal, e um fiscalizador, né, do mercado, e a minha liberdade, liberdade para cá, liberdade para lá, eu tenho que ter um fuzil, eu tenho que ter um tanque, eu tenho a minha liberdade de falar que o nazismo é legal, mas olha, fumar maconha é um problema. Ah, não, fumar maconha. Se o Pedrinho ali, que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, que eu não tenho nada a ver com ele, fumar maconha, meu Deus do céu, acabou o mundo. Acabou o mundo porque tá mexendo naquilo que há de mais básico da sociedade. Daí esqueceram a liberdade individual. Aí eles esquecem completamente a liberdade individual. A liberdade é só para poder ter um tanque, para bater nas pessoas, para poder ser LGBTfóbico, racista, misógino, para falar porcaria sobre nazismo, para falar porcaria sobre, né, golpe de Estado. Aí eles querem a liberdade absoluta que, meu Deus do céu, ninguém pode fazer qualquer tipo de censura. Agora, vai falar de aborto, vai falar sobre quem está fumando maconha. Pessoas que não têm nada a ver com a vida dessa pessoa, ela quer influenciar, e aí o Estado deixa de ser mínimo e passa a ser máximo. Aí eles querem um Estado máximo para massacrar as pessoas, para botar na cadeia, para prender, para dizer o que a pessoa pode fazer ou não fazer, quem ela pode gostar ou não gostar, que tipo de relacionamento ela pode ter ou não pode ter. Quer dizer, esse é o retrato do nosso país, entendeu? E a gente tem que lidar com essa situação. Agora,
Eu acredito, que se nós tivermos uma massa crítica mobilizada, produzindo conteúdo, por isso o C-Chat é tão importante, né? E que nós tenhamos sempre uma forma de articular essas linhas de pensamento e essas pautas de maneira que seja muito claro para as pessoas, né? Que tu demonstre que, olha, ninguém aqui está fazendo incentivo ao uso, ninguém está dizendo aqui que vai regulamentar e legalizar a produção e comércio, que tu está dizendo que fumar maconha não tem problema nenhum, que não tem nenhum tipo de, né, de efeito colateral e que as pessoas devem ficar. Eu sempre falo como exemplo, e vou repetir isso sempre porque é importante. Minha mãe morreu de câncer de pulmão e era fumante. Meu padrasto morreu de alcoolismo, morreu em decorrência do álcool, de cirrose, e era alcoólatra, né? Tomava a bebida alcoólica em excesso. Quer dizer, 2 dramas familiares, né? E o que acontece? Nem por isso aqui eu vou ficar defendendo que tem que se proibir o cigarro, tem que se proibir o álcool. Sendo que eu tenho experiências péssimas. Então, quer dizer, não é porque eu sei que o cigarro faz mal e que o álcool faz mal que eu vou aqui dizer que não, pessoal, vamos proibir, porque isso já não deu certo. Isso já não deu certo, nitidamente não deu certo essa política. Já foi colocada em prática e não deu certo. Então, o que se defende? Políticas de redução de danos, campanhas de conscientização, justamente para quê? Para reduzir o consumo, para fazer um consumo consciente. Por exemplo, o cigarro teve essa política, reduziu em 30% o consumo. O álcool não teve, aumentou o consumo. Simultaneamente, aumentaram as questões envolvendo o abuso de álcool, aumentaram os acidentes de trânsito vinculados ao abuso de álcool, né? E o álcool é a droga de entrada para todas as outras drogas. O álcool vem antes do cigarro, o álcool vem antes da maconha, o álcool vem antes da cocaína, o álcool é a porta de entrada, se tu quer saber, o álcool. Pô, isso a gente tem várias pesquisas. Não é a maconha, é o álcool. Mas eu jamais faria políticas de proibir o consumo de álcool. Agora, para mim, por exemplo, trazendo essa pauta do álcool, a forma como é feito o comércio e as campanhas publicitárias que tem em cima do álcool deveriam ser banidas e revistas. Com uma previsão, o álcool realmente... Aquilo que tem nas carteiras de cigarro deveriam ter nas latinhas de cerveja. Exato. Entende a política pública como eu percebo? E para mim isso tem que ser geral. Só que se a gente vai falar agora, tu quer que todo mundo fume maconha, tá dizendo que não vai dar nada, que não sei o quê. Mas você saiba que causa esquizofrenia. Mas não é essa pauta, não é esse debate que nós estamos fazendo. Mas eu acredito que é possível, sabe, a gente ir construindo, demonstrando os dados, números, pesquisas, por isso que é tão importante a pesquisa. Só que assim, hoje, no meu entendimento, nós estamos refém do mercado internacional, das grandes multinacionais, principalmente, né, vinculadas à indústria farmacêutica. Para mim, é esse o ponto-chave. Né? Eles vão segurar o PL 399 para que não seja viável a produção interna, para que nós fiquemos, né, tipo assim, não, está legalizado os remédios à base de cannabis, mas tudo tem que ser importado, porque aqui no Brasil a gente não pode produzir, porque vai virar um bando de maconheiro. E aí a gente vai ficar pagando milhões para a indústria farmacêutica multinacional, e isso é dramático, porque né, o Estado tem uma oneração, as pessoas não têm um remédio adequado, porque nós sabemos que tem casos e casos que tem que ter uma produção específica, com quantidades de THC, às vezes só CBD, ou só... Enfim, tem vários tipos de cálculos, né, que são feitos, e que a indústria farmacêutica não tem condições de fazer isso. Então é só uma reflexão aqui que eu deixo, e que é uma preocupação, né, voltando algumas casas atrás, em relação especificamente, né, a cannabis medicinal, que a gente fique refém mesmo da indústria farmacêutica. E isso, para mim, é o que nós estamos caminhando para isso, para ter uma regulamentação do comércio dos remédios à base da cannabis, mas vinculados a um lobby que está agindo dentro do Congresso para que a gente fique dependente da importação desses remédios. É por isso que projetos como o seu, deputado, semana passada eu conversei com o Caio França, também deputado estadual aqui em São Paulo, que aprovou o PL dele 1180 aqui, que prevê a distribuição dos medicamentos no SUS, para as pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social, que não têm condições de arcar com os altos custos desse tratamento, que consigam de forma gratuita, nas farmácias vivas, no SUS, nos hospitais, etc. Isso é muito importante. Caí, e outra coisa, você falou em onerar o Estado, né, através de importações, etc.
Sem falar nas judicializações, né, deputado? Porque quando a pessoa necessita, tem às vezes um paciente em casa, uma família com uma doença rara, que somente a cannabis consegue dar uma qualidade de vida a essa pessoa. Porque aqui também a gente não está falando de cura, não. Ninguém está falando aqui, Claro. nossa, a gente vai dar o medicamento de cannabis, o CBD, o CBG, o THC, que seja, e a pessoa vai curar. Não é isso, não. É qualidade de vida, é melhor aí nos espasmos musculares advindos da epilepsia e outras doenças graves como Alzheimer, como Parkinson. Então, essas pessoas que necessitam desse tratamento e o Estado não disponibiliza e ele também não tem condição de arcar com esse tratamento, ele é obrigado a judicializar, a entrar na justiça e buscar o direito dele à saúde. Que isso, o Estado também vai ter que arcar com defensores públicos ali para poder fazer esse processo se movimentar e ter uma solução, entendeu? Então, assim, tudo desse esquema hoje que a gente vive no Brasil, ao meu ver, é uma forma dessas... É um lobby, né, deputado? Uma forma dos grandes lucrarem com isso, enquanto... eu gosto muito de falar isso, enquanto os 3 P's, né? O preto, pobre e periférico que é o maior prejudicado nessa situação, entendeu? Porque ele que vai para a cadeia, ele que toma porrada da polícia, ele que é processado, ele é um traficante e tal. Nossa lei de drogas, o deputado bem sabe, é vaga, ela é falha, entendeu? Ela deixa brechas na lei. Então, assim, enquanto o Brasil não acordar e as pessoas não lutarem por seus direitos, a gente vai ficar estagnado. Mas, Exato. Seguindo aqui, deputado, esses dias, um pouco tempo atrás, eu vi uma fala da ministra da Saúde, Lízia Trindade, afirmando que é favorável ao uso da medicinal da cannabis. E eu queria saber o seu ponto de vista. A gente tem chance de regulamentar o uso medicinal e industrial da cannabis no atual governo? Ou você acha que ainda é uma pauta que traz muito preconceito, muita desconfiança ainda por parte dos nossos governantes? Não, eu acredito que é possível, sim. Principalmente a cannabis medicinal, eu acredito que possa existir um grande avanço. Porque o que a gente tem que pensar, né? Tem o PL 399, que é essencial que seja aprovado, porque ele vai regulamentar, vai ser a nossa lei orgânica, vamos chamar assim, né, de todo o debate de pesquisa, distribuição pelo SUS, enfim. Agora, tem um ponto, né, que é o que, e daí é importante a fala da ministra, que são as portarias da Anvisa que determinam o que são drogas prescritas, proscritas, enfim, né, o que é proibido e o que necessita de receita médica, e o que é liberado total, né? É possível, se as coisas não andarem no Congresso, através de algumas articulações, o STF já é muito mais avançado, né, mais progressista nesse sentido. Claro, a gente vai ter que ficar debatendo sobre a questão se o STF pode, né, legislar, sobre ativismo judicial, que é um debate válido, tá? Mas vamos dizer, as decisões do STF elas são muito mais progressistas nesse sentido. Elas caminham nitidamente para uma descriminalização para forçar o Congresso a ter uma legalização, né? Tudo indica isso. Em alguns anos, né, o STF vai chegar a tal patamar que as decisões vão transformar a lei antidrogas vinculada à maconha, tá? Especificamente a maconha falando aqui. Aquilo for aplicado da lei antidroga, a maconha vai se transformar num limbo jurídico que vai forçar que exista regulamentação e legalização. Porque daí as decisões do STF vão chegar lá em recurso, o STF vai dizer o seguinte, quem for preso com maconha não vai mais para cadeia. Não importa a quantidade, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Vai ter um limbo jurídico que vai forçar que exista uma regulamentação e legalização e tal, e que vai se transformar em contrabando aqueles que estejam fazendo o comércio ilegal. Vai ser como o cigarro, né? Contrabando de cigarro, contrabando de maconha. Para mim, esse é o caminho mais rápido, porque eu não acredito nesse Congresso nesse sentido, tá? Mas, isso pensando nesse sentido. Mas em relação à cannabis medicinal, terapêutica, para mim o movimento mais rápido, e que é boa essa fala da ministra, seria através das portarias da Anvisa, que determinam o que são prescritas e proscritas, que ali se faça, né, um adendo que se coloque, claro, isso é um outro debate dentro da Anvisa, mais complexo,
mas que poderia ser feito justamente para, ó, a maconha, quando ela é prescrita, bababá, tu cria lá uma normatização através de portarias e tal, e tu consegue, né, com que exista o acesso de forma mais facilitada das pessoas que precisam fazer o uso da cannabis terapêutica. É claro, isso tem um custo político, que daí seria o governo federal arcando com todo o custo, que enquanto no Congresso isso fica diluído, né? Então, eu não sei qual é o cálculo, porque, enfim, a gente sabe que é um governo que vai ser muito atacado por uma lógica fascista, que se baseia em fake news, no moralismo. Não é fácil, né, esse debate nesse contexto pré-golpe, golpe que nós tivemos aí no dia 8 de janeiro. Mas eu acredito que, tendo esse sentimento e essa intenção por parte da ministra da Saúde, nós tenhamos sim a possibilidade de ter um grande avanço nessa pauta, pelo menos da cannabis terapêutica. E do uso industrial, deputado? Você acredita também que as duas pautas têm a possibilidade de andarem juntas, ou uma coisa primeiro, a outra depois? Ou... Para mim, primeiro vem a cannabis medicinal. Para mim, primeiro, no Brasil, eu acredito que as coisas deveriam andar paralelas, porque para mim elas são simultâneas, tá? Mas, assim, em termos de Brasil, para mim, primeiro, né? E a direita usa esse argumento também. Às vezes, eles querem aprovar a medicinal, a terapêutica, para depois vir para fazer seu filho fumar maconha. Né? Assim que eles vendem, né? Mas, no meu entendimento, é isso. Primeiro, que a gente tem uma urgência hoje, digamos, o que é viável, né? Para mim, a urgência mais viável hoje é as pessoas terem acesso para fazer o uso imediato e sem burocracia, para ter qualidade de vida. A partir disso, aí sim fazer um debate mais ampliado na pauta econômica e aí, claro, trazendo os dados reais sobre o quanto essa política ela é danosa em termos econômicos, de vida, para o nosso país e quanto nós poderíamos estar lucrando e tendo uma política efetiva que favorecesse, inclusive, a iniciativa privada. E aí, a iniciativa privada, eu falo desde o grande empresário até o pequeno agricultor ou até mesmo quem quiser fazer a questão de emprego, né? Quantas, vamos chamar assim, de coffee shops, né? Como é na Holanda, mas quantos espaços, né, nós poderíamos... E eu vou te dizer, o que tem de tabacaria hoje, já vendendo produtos exclusivamente para maconha de forma indiscriminada, né? Quer dizer, já está tudo... Os hubs, vamos chamar assim, né? As tomadinhas estão todas prontas ali, só para a gente encaixar. Agora, quanto tempo vai levar isso? Pô, no Instagram aqui, já que a gente está no Instagram, eu recebo propaganda de investir em não sei o que, da pauta da maconha 2, 3 vezes por dia. Invista em maconha, invista no novo mercado, invista... O Mike Tyson toda hora está postando um vídeo dele lá da produção dele, o Snoop Dogg. Bom, posso dar aqui, ó, a Rihanna, enfim, a Beyoncé, sei lá quem, tá todo mundo investindo nisso, lucrando pra caramba com fazendas enormes, o Justin Bieber. Pô, eu posso ficar aqui dizendo... E a gente tá aqui, sabe, morrendo com uma maconha de péssima qualidade, deixando as pessoas doentes, muitas vezes, tendo acesso a drogas mais pesadas, porque é aquilo que a gente tem que pensar. Se nós regulamentamos, as pessoas que vão no espaço regulamentado têm regras. Agora, o tráfico não tem regra. O tráfico ele quer te vender a maior quantidade de droga da menor qualidade possível, porque ele não tem nenhum tipo de controle, e se puder, ele te coloca drogas que te viciem para tu ficar cada vez mais frequente, assíduo, dando mais dinheiro. Quer dizer, não quer saber se tu está deprimido, se tu tem algum problema familiar, se, né, coisas que se tu trouxer para a legalidade, tu pode ter uma política de redução de danos e uma percepção de quantidades, de qualidade, etc. Então, assim, né, às vezes dá um cansaço, sabe, de falar o óbvio e de trazer uma linha de raciocínio, porque daí tu pede para outra pessoa, tá, agora vem com um contra-argumento e derruba o que eu estou falando agora. Não, eu vim só dizendo que a maconha ela faz mal, a maconha causa esquizofrenia, a maconha é a porta de entrada, sabe? Pô, cara, são coisas que não dá mais pra gente debater raso, nesse nível, né, sabe? É raso demais, raso. Esse tipo de argumentação não cabe. É raso, é preconceituoso. Exato, não cabe mais. Na nossa sociedade isso tem que acabar e as pessoas têm que abrir a cabeça delas aí para a realidade, né? A gente, pô, papo muito legal, deputado. Eu estou assim, super feliz e, assim, muito obrigado mais uma vez, assim, em meu nome, em nome do Portal Seixap, por você ter disponibilizado do seu tempo aí para poder nos atender. Estamos chegando aí nos 5 minutos finais da nossa live, como de praxe.
eu vou abrir o microfone do Seixar para o deputado dar o seu recado. Se você quiser falar algo pertinente aí que a gente não tocou nesse assunto durante a live, fique à vontade, tá, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e o microfone do Seixar é teu. Então, basicamente, agradecer ao convite, dizer que na Assembleia Legislativa seremos o mandato canábico. Tá? Volto a frisar, sem nenhum tipo de apologia, sem nenhum tipo de discurso, entre aspas, lacrador, sabe? Trazendo dados concretos, muito baseado também na questão da cannabis terapêutica, e eu acredito que isso seja uma questão humanitária. Nós avançarmos no debate da cannabis terapêutica é uma questão humanitária, é uma questão de direitos fundamentais, é uma questão de direitos humanos, uma questão de observar o efeito que a maconha traz para a vida das pessoas que precisam fazer um uso continuado e agudo, né, dessa substância. Tanto vaporizada, fumada, líquido, enfim. Né, a gente tem que perder esse preconceito. Ah, fumado pode, fumado, né? O fumado não pode, o líquido pode, e aí começa. Agora, eu faço aqui um desafio para as pessoas que têm preconceito em relação à cannabis terapêutica. Se o argumento de nós não avançarmos nessa pauta é porque é droga, né? Como se todos os outros medicamentos não fossem, o Rivotril não fosse droga, né? Mas, enfim, se o argumento é esse, não, mas não vamos aqui, vamos ter cuidado porque é droga e a droga é isso e aquilo. Então, assim, por favor, se você ou algum parente seu for fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico que cause muita dor, não use morfina. Não use morfina porque vem da papoula, que é originária do ópio, da heroína, drogas que têm um potencial muito maior de dependência e de abuso e de danos para a saúde de cada pessoa. Então não faça, vacine, e aí a gente vai para um debate. Eu sou contrário à maconha, porque maconha é droga, não pode ter remédio à base de maconha. Então tá, beleza. Então tu faz aqui, já assina aqui para mim que se tu tiver que usar qualquer remédio à base de morfina ou qualquer derivado do ópio, tu não vai usar. Eu garanto que ninguém vai fazer isso, porque eu duvido na hora do desespero que tu não vai querer. Então respeite o desespero das pessoas que precisam fazer esse uso continuado para ter qualidade de vida. Para mim, esse é o ponto-chave que nós temos que ter essa reflexão e perder esse moralismo e essa hipocrisia, porque tem pessoas que precisam, que não têm recursos para importar, né, esse remédio, que precisam fazer o uso, e com certeza nós teremos uma melhora na qualidade de vida geral da nossa sociedade. Muitas outras pessoas que achavam que não teria, né, não seria utilizado para o seu caso, passarão a utilizar e ter mais qualidade de vida, porque serão esclarecidas sobre isso. Então, basicamente, é esse recado. E colocar o nosso mandato à disposição. Quem puder nos procurar nas redes sociais, entre em contato. Tem o nosso WhatsApp, tá? Tenta entrar pelo WhatsApp, que é mais rápido, e a gente vai estar tocando essa pauta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, muito obrigado. É isso. Estamos juntos, deputado. Mais uma vez, obrigado. E, não esperem precisar para defender a causa, tá, pessoal? Às vezes eu vi até um outro deputado esses dias dando um depoimento bem legal, ele falando assim que ele, na família dele ele não tem, mas ele conhece várias famílias que precisam. Então ele vai defender essa pauta. Assim como o nosso Leonel aqui, queridíssimo, colocou muito bem hoje aqui. Então é isso, pessoal. Reforço o que o deputado disse agora. Sigam ele nas redes sociais. É um cara fantástico. Eu estou acompanhando aqui o seu trabalho também. E o que você precisar de nós aqui do Seixar, o deputado, estamos à disposição, viu? Sempre que tiver aí um assunto sobre cannabis, uso medicinal, industrial, do que for, conte conosco sempre. Nós teremos na Assembleia uma frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal. Então vamos fazer audiências públicas e com certeza faremos online. Vamos somar nisso aí. Boa. Manda a assessora mandar o release para nós aqui, que a gente divulga aqui no Seixar. Sempre. Coisas boas assim é sempre bem-vindas. Pessoal, obrigado quem nos acompanhou. Uma boa noite, uma boa terça-feira a todos. E tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.